começar a gravação hoje, dia 1º de agosto de 2023. O gráfico ele começou, eu já vou deixar marcado esse monte de marcação aqui só para vocês verem como que tá. Cheguei às 9 horas aproximadamente, o gráfico já tinha feito essa pernada aqui de alta no momento que eu cheguei. Eu vou deletar isso aqui para ficar mais fácil para vocês estarem entendendo como que foi as minhas análises. Vou deixar só algumas para não ficar muito rabisco na tela. Beleza, já limpou um pouco mais. Então, quando o gráfico começou, eu fiz essa linha aqui, ó. Beleza? O gráfico estava numa hiper mega tendência de alta. Fiz essa marcação aqui também, por quê? Porque o gráfico, ele tá andando nessa região aqui, ó. Tá vendo? Num time frame maior. Então, e aqui, ó. É importante marcar essa língua, não? Essa porque deu um toque, 2, 3. Já tem 4 toques nessa linha. Eu não vou operar nessa linha, claro. Mas é uma linha interessante, porque caso o preço voltar nela, você não vai fazer uma venda aqui. Por quê? É uma linha de defesa. O preço pode voltar a subir. Então, eu só marquei aqui, porque eu vi que tinha essas regiões de toque. Beleza? Aí, nesse momento aqui, eu fiz a minha primeira operação. Aqui deveria ser uma operação de compra. Por quê? Aqui tinha essa linha de tendência. Só que como o preço já estava esticado, eu pensei, poxa, talvez o preço queira retrair. Só que na verdade eu errei, deveria ter comprado aqui ao invés de ter vendido. Por quê? Ó, aqui ó, era uma região de defesa, tinha feito 2 toques, ele rompeu, beleza? Região de defesa, né? Rompeu. Aí, como eu já estava numa tendência de alta, a tendência era o quê? Que ele batesse aqui, fizesse o pullback e continuasse a subir. Só que na verdade eu vendi, porque eu pensei assim, ó, o preço ele já passou um pouco dessa linha, e aqui dava terceiro toque de pavio. Eu errei. Por que eu errei? A tendência primária era de alta, ele rompeu um topo, fez um topo maior, estava fazendo um pullback e a tendência era subir. Toda vez agora eu tô gravando, a garganta começa a ficar ruim. Foi mal. Vou arrumar esse trem. A próxima eu espero não acontecer. Então aqui eu tomei um stop. Tomei um stopzinho de 2 pontos aqui. Logo em seguida eu fiz uma venda aqui. Por quê? Aqui ó, era um topo. Lembra que era o topo anterior? Então talvez ele não conseguiria romper esse topo. Foi o que aconteceu. Aí eu vendi. Peguei meus pontos de volta. Fiquei positivo. Aqui quase que eu tomei um stop. Ó, o gráfico perdeu essa linha aqui maior, né? Na hora que ele perdeu aqui, eu peguei uma correção aqui em cima da linha. Como você pode ver, ele já deixou 2 pavios. Então tinha uma confluência. 3 toques de pavio. Apesar que numa micro tendência, isso aqui não significa nada, tá? Mas a linha mais importante era essa, que ele tinha acabado de perder. Só que ele não perdeu. Ele só veio aqui nessa região, ó. Eu vendi bem aqui em cima onde está essa seta. Olha só, como o meu stop é 2 pontos, ele não chegou a bater no meu stop. A máxima dele foi aqui, ó, no 804. Como eu vendi aqui no 803, meu stop estava no 805. Ele chegou perto do meu stop, mas não bateu. Aí ele foi lá e voltou e bateu meu gain. No que ele bateu meu gain, eu deveria ter finalizado meu dia aqui. Eu perdi essa entrada. Não fiz essa entrada, era para mim entrar aqui com 4 contratos. Não ia ter passado o sufoco que eu passei. Beleza. Aí o gráfico veio, tá vendo esses 2 toques? Ele rompeu. Aqui era uma região de pullback, ó. Aqui, ó, ele já tinha perdido isso aqui. Era uma região de pullback. A única coisa que eu tinha que ter feito era ter colocado uma venda aqui com 4 contratos. Teria me dado bem. Beleza. O gráfico desceu. Aí ele deixou esse pavio
maior e esse. Pensei que talvez ele respeitaria um terceiro toque aqui e caísse acima da VWAP. E aí eu fiz uma venda perigosa, porque a VWAP é região de briga de preço. Então aqui era uma região de defesa. O gráfico já fez esse candle de força compradora. Eu, burrão, fui fazer uma venda aqui com 4 contratos, tomei stop, fiquei negativo. Eu deveria mesmo era não ter feito nada aqui, porque aqui era uma região de defesa. Eu perdi essa entrada aqui, ó. Devia ter entrado aqui. Não entrei. Beleza. Aí o gráfico fez essa movimentação. Aqui eu não fiz nada porque foi uma notícia. Então quer dizer que o gráfico ele andou isso aqui muito rápido. Foi uma notícia, eu não fiz nada nessa região. Como estava numa região de notícia, o gráfico fez esse movimento aqui. Eu pensei, ele vai perder essa máxima aqui e vai cair lá para baixo. Eu fiz uma venda aqui, novamente fui estopado. Eu já fiquei negativo R$60. Beleza? Quando o gráfico chegou nessa região aqui, ele tinha deixado esse suporte. Era uma entrada um pouco arriscada. Só que assim, o gráfico não tinha feito nenhuma retração. Aí eu fiz uma venda aqui, beleza. Ele chegou a dar 2 pontos. Eu deveria ter pego 2 pontos. Aí o gráfico subiu e me estopou. Aí agora eu fiquei negativo R$100. Já passou do meu gerenciamento de risco. E aí eu falei, vou fazer minha última entrada. Caso eu perder, eu paro. Vou parar com R$100 negativo. Caso eu perder, eu paro. Aí aqui tinha esses 2 pavios, só que assim, a distância aqui tava muito curta, tá vendo? Ó, primeiro toque, né? Segundo toque. Aí, ó a distância do terceiro toque. Deixa eu mostrar de novo, que compreende na tela. Ó. Tá vendo aqui o terceiro toque? Ó a distância desse espaço para esse espaço que foi curto. Então aqui tinha uma distância enorme. Como ele rompeu essa linha de pavio, eu fiz uma compra nela, aqui, e peguei, acho que foi 5 pontos. Uma quantidade assim. Peguei 5 pontos, fiquei no 0 a 0. Beleza. Aí o gráfico perdeu essa linha de tendência. Como vocês podem ver, ele tinha dado 2 toques já nela. Eu vou deixar essas marcações porque eu realmente opero assim, eu olho tudo. Ó, primeiro, segundo. Aí ele perdeu essa linha de tendência. Só que eu não entrei diretamente aqui. Aí eu fui pegar uma retração. No que eu peguei a retração, o gráfico me estopou novamente. E aí eu fiquei um pouquinho negativo. Beleza, esperei o gráfico se movimentar. Tá vendo essa linha aqui? Que era uma linha de defesa. O gráfico veio, bateu nela, subiu. E aí no momento que ele subiu, eu já tracei essa linha aqui, tá vendo? Porque ele deixou esse pavio. Primeiro toque. Ele deixou esse pavio e tava perdendo essa linha aqui de defesa, que seria uma linha de pullback. A tendência dele era vir aqui na VWAP. Aí beleza, o que eu fiz? Na hora que eu vi que ele perdeu aqui, eu posicionei uma venda bem aqui. Fiz uma venda e o preço desceu, deu gain. Já fiquei um pouco positivo. Aí o preço veio, fez esse movimento, Não fiz nada aqui porque foi um movimento bem rápido. Mas nessa perca dessa linha de tendência aqui, eu fiz minha segunda venda. Peguei 3,5 pontos. Eu vendi aqui no 814,50. Eu tinha posicionado minha venda no 816, só que ele não teve força de chegar aqui. O máximo que ele chegou foi no 815,50 e desceu muito rápido. Eu falei, cara, eu vou tentar pegar aqui. Só que ainda dava para me pegar aqui, porque ele voltou. Mas a gente nunca sabe quando o preço vai voltar. E aqui eu peguei 3,5 pontos, que eu saí no 811. O gráfico caiu mais. Eu imaginei que realmente o gráfico poderia cair mais, poderia ter pegado mais ponto. 3,5 pontos com 2 contratos dá R$70. Eu já estava 30 positivo. Só que assim, o gráfico, na hora que ele veio aqui, ele ficou um tempão nesse candle aqui. Ele não foi muito rápido não, eu saí aqui. Poderia ter saído aqui, ó, nessa linha de defesa, pegado 5 pontos. Mas a gente nunca sabe quando é que o gráfico vai retrair ou não. E agora, ó,
ele tá nesse movimento. Ó, primeiro toque, segundo, terceiro. Ó, olha só aqui, a falcatrua. Ó, primeiro toque na VWAP, subiu. Fez o segundo toque. Olha a força da segunda pernada. A força sempre tem que estar na terceira pernada, não na segunda. Aí ele fez o terceiro toque aqui. Respeitou para quem pega pouco ponto? Sim. Só que ele deveria estar explodindo lá para cima. Ó. Perdeu essa linha de tendência. Aqui é uma linha de suporte. Terceiro toque. Poderia ser uma compra aqui? 809? Poderia. Só que eu não vou fazer porque eu gosto quando a força está no terceiro toque, não no segundo. Ó. Primeiro, ó o segundo aqui, ó. A força que ele teve. Retraiu aproximadamente no... Aqui deve ser os 60, sei lá, deve ser Fibonacci. Vamos ver quantos que dá a porcentagem de retração dele. Ó, tá retraindo aqui, ó, no 38%. Tá retraindo no 38%. Então ele ainda tá respeitando, porque é uma região forte. Se ele descer até os 50%, significa fraqueza dos compradores. Então realmente aqui era uma região boa para compra de defesa, por essas confluências todas. Não vou entrar, porque eu já fiz várias operações hoje. Vou estar mostrando aqui para vocês. Relatório de performance. Eu fiz 10 operações. Ontem eu fiz 15. Ó, um total de 50%. Então por que eu fiquei positivo? Por mais que eu pegue pouco ponto, meu stop é 2 pontos e meu gain é 3. Então tecnicamente se eu erro uma mão e acerto a próxima, eu fico positivo R$10. Entende? Então é isso. Por isso que eu fiquei positivo com 50% de assertividade. Eu praticamente errei 5 e acertei 5. Como vocês podem ver, ó, teve regiões que eu perdi. Perdi feio, hein? Perdi o quê? Acho que tá acumulando aqui, por isso. Porque 1,5 é R$30. Então eu fiquei negativo realmente. Só que assim, eu ia parar se eu tivesse errado a próxima mão dos R$100. Tá vendo? Ele não tá mostrando muita força. Ele já deveria estar explodindo para cima. Por quê? Aqui é terceiro toque, é 38%. Só que esse aqui é um rompimento falso, porque a força aqui, ó, ele devia ter subido aqui, voltado aqui, por exemplo aqui, né? E aí sim ele explodia. Agora não, a força dele tá aqui, ó. A força maior foi nessa segunda pernada. E não existe, por exemplo, se você for estudar ondas de Elliott, as ondas são 1, 2, 3, 4, 5. Só que a força, ó, primeira onda, aí vem a correção. Aí a segunda onda, aí vem a correção. A terceira onda tem que ser maior que a segunda. Aí vem a correção. Aí vem quarta, mais menor, correção é quinta. E aí já começa a onda A, B, C. Eu acho que é isso. Eu sei que são 5 ondas de Elliott. 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta e na quarta ele já está um pouco mais fraca. Então não faz muito sentido você pegar um terceiro toque quando a segunda pernada é 2 vezes maior que a primeira. É um pouco arriscado. Ó. Mas tá respeitando. Só que assim, muito fraco, cara. Aqui devia ter um monte de comprador aqui, ó, jogando preço para cima. Tá muito fraco. Apesar do horário também já ser 1h da tarde, às vezes os institucionais estão por hora de almoço. Pode ser isso. Então esse foi o dia de hoje. Espero que amanhã eu faça melhores entradas. Me arrependi muito de não ter vendido aqui, porque daí eu já teria ficado positivo. Teria encerrado meu dia com R$200 de gain. Tô encerrando aqui com... Tem as taxas, né? Que a gente paga. Talvez eu vou ficar uns R$50 positivo.
Mas ainda assim não foi um belo dia, porque eu fiquei muito negativo. Fiquei R$ 100 negativo. Isso não é bom. Pronto. Vamos ver o gráfico cru. Às vezes é legal você olhar o gráfico assim também, né? Você vê a movimentação dele. Faz umas análises. Perdeu a linha de tendência. Perdeu a linha de tendência. Perdeu a linha de tendência. Tá querendo perder. O problema é esperar, né? Pra saber a hora certa de entrar. Essa é a análise de hoje, 1º de agosto de 2023.